Fala, meus queridos! Hoje nós vamos falar sobre açúcares e edulcorantes, os adoçantes. Vamos começar fazendo uma menção à pirâmide alimentar, que recomenda a gente comer 6 refeições ao dia. Então, café da manhã, almoço, jantar, aqueles lanches intermediários. Lanche da manhã, lanche da tarde e ceia. Também recomenda que a gente pratique 30 minutos de atividade física no dia, pelo menos. Atividade física é tudo aquilo que contém movimento, não necessariamente programado. Porém, a gente sabe que tem que fazer exercício físico todo dia, incluindo cardio e levantamento de peso, calistenia, alguma coisa que faça uma sobrecarga muscular. A gente vai ter lá os carboidratos, arroz, pão, mandioca, farinha, que eles recomendam pelo menos 6 porções. Acima a gente tem as frutas e legumes lá, 3 porções cada uma. 3 porções de laticínios, uma porção de oleaginosas e no máximo lá uma porção de açúcares doces e óleos e gorduras. A recomendação de açúcar é no máximo 10% das calorias diárias, né, que a gente pode comer durante o dia. Ou seja, se você come 2.000 calorias, que é a média, pode comer lá no máximo 10 colheres de chá. Então aqui a gente tem alguns exemplos lá, ó. Colher de sopa, colher de a meia colher de sopa e uma colher de sobremesa. Então, uma colher de chocolate em pó vai ter basicamente só açúcar. 2 balas de caramelo, 2 colheres de açúcar, uma banha de cereal, meia colher de sopa de açúcar, fatia de bolo. Olha o tanto que tem de açúcar, ó. Na esfirra de carne, até esfirra de carne moída tem açúcar, gente. Ó, 2 bolas de sorvete, refrigerante de cola tem duas. Um iogurte de frutas tem duas de sobremesa, uma gelatina tem uma de sobremesa, granola é cheia de açúcar também, quase uma xícara aí já dá uma colher de sopa. Então a gente se engana com a granola. Então o açúcar, ele é o carboidrato mais simples. Esse é o termo para empregar no carboidrato mais simples. E o açúcar que a gente mais usa é a sacarose, que é a junção da glicose mais a frutose, que tem na cana-de-açúcar, na beterraba, nas frutas vegetais e até no mel. Aqui a gente vai ter alguns que a gente vai ter a classificação. Então, os glicídios, que são açúcares e sacarídeos, os carboidratos, que são os hidratos de carbono. Que a gente tem os monossacarídeos, que é uma ligação só. Então, glicose, frutose, galactose. Os disacarídeos, que são duas ligações. Então, sacarose, que é a glicose com frutose, maltose, lactose. E os polissacarídeos, que são ligações complexas ou várias ligações, como amido, celulose, glicogênio presente no músculo. O que que tem açúcar? O próprio açúcar, o mel, xarope, calda, pão, doce, biscoito, geleia, suco concentrado, doce de pasta, doce de calda, fruta cristalizada, fruta congelada, sorvete, picolé, vitamina, creme, mousse. E a gente tem alguns tipos de açúcar: o cana-de-açúcar, a frutose, a lactose, a beterraba, xarope de glicose que tira do milho, a maltodextrina que também tira do milho, xarope de bordo que tira do maple, o famoso acer, xarope de palma, açúcar de coco. E a sacarose normalmente usa para adoçar muitas preparações. A gente pode tirar ela da cana-de-açúcar, da beterraba, do néctar, das frutas, das raízes, das sementes. E como que funciona o processo de refinação do açúcar? Então você planta, você colhe, aí você manda para a usina, aí vai para moagem, aí vira um caldo de garapa. Eles vão filtrar esse caldo, sabe aquele caldo, aquele melaço? E aí vai para o tanque de evaporação, onde vai ficar o xarope melaço lá rodando e vai virando pozinho. E aí, ou sobra um melaço que vai virar rapadura, é o melado, vai virar o melaço, que vira aquela rapadura, ou vai virar o cristal. E aí vira um açúcar bruto, o famoso açúcar demerara, que depois ele passa pela refinação, passa alguns produtos para ele ficar branco. E aí a solubilidade, como funciona? Quanto mais alta a temperatura, mais ele fica doce e mais ele é solúvel. Então aqui a gente tem o ponto de fusão, 160 graus Celsius, que é um líquido claro, e esse aqui já é o caramelo, 170. Aqui a gente tem alguns pontos para virar açúcar, ó. Então desde 100 graus até 160, 170. Qualquer coisa vocês pausam aqui para olhar.
Aqui os tipos de açúcares, né? Sacarose, demerara, cristal, refinado, açúcar de confeiteiro mais fininho, os tablets, o mascavo ou a rapadura, o melado e o líquido. E aí, quando a gente usa açúcar, alguns produtos, eles dão sabor, dão aroma, estabiliza a clara do ovo, elas dão a cor ao produto, deixa mais doce, modifica a acidez do alimento, realça o sabor. E também nas compotas eles dificultam o crescimento de bactérias, né? Ele age como conservante. E o caramelo, como que a gente obtém? A gente tem que ferver bastante os açúcares e a e aí pode ser moldado de qualquer forma. Pode ser como bala também, que é aquele mais ou mais durinho ou mais mole. E tem as dragas também, que põe a amêndoa, pinhão, anis. Esse doce aqui que a gente já deve ter comido. Você já comeu esse doce? É muito bom. Essa cobertura de açúcar. Tem o fondant também, ó. Que é aquele açúcar mais aromatizado. Vai recheio de bolo, de chocolate, de biscoito. Já deve ter visto aquela massinha que a gente come na bolacha. E aqui o marzipan, que é aquele açúcar de amêndoa que a gente faz para fazer várias formas. Aquela pasta de amêndoa. Então, 75% de açúcar e 25% de amêndoa. Olha como fica bonito. Dá pra fazer várias formas. E o marshmallow, gente, vocês já devem ter cansado de comer. Pode ser em espetinho, em bebida, em cobertura, recheio de bolo, em gelatina. Aí, que a imaginação permitir. Sorvete italiano, olha como é bonito. Sorvete alemão, que já vai mais leite. Sorvete americano, que já vai gordura, leite derivado, ovos, açúcar, tudo bota lá no meio. E agora os adoçantes, né, que são os edulcorantes, são substâncias naturais ou artificiais. Então, naturais quando é extraído de frutas ou vegetais, e artificiais quando é no laboratório. Eles não, eles não são absorvidos pelo organismo e o valor calórico é bem reduzido. Então, eles são empregados em dietas de redução de peso ou restritiva para caloria, como diet ou light. Restritiva para açúcar, né? Aqui a gente tem alguns tipos de adoçantes naturais. Stevia, sorbitol, manitol, xilitol, a própria frutose. E os artificiais, sacarina, sucralose, ciclamato, aspartame, ácido sulfônico A. Aqui as doses que uma pessoa pode tomar por dia. Então, ó, 144 doses, 180, assim por diante. E onde está o açúcar? Os produtos industrializados têm muito açúcar, olha só. Quantas gramas? A gente pode comer aqui, ó. Isso aqui. Se a gente tomar 2 copos aqui, já bateu. 3, 4 fatias já bateu também. 3 bolas de sorvete também, ó. A gente não pode comer muito. 2 barras de chocolate. Aliás, uma barra inteira. Chocolate já era nosso açúcar. Um pacote de bolacha já era para comer mais nada. Já extrapola o consumo de açúcar. E por hoje é isso, pessoal. Curta, inscreva-se, compartilhe e até mais.